Olá, está no ar o Transição, Trabalho e Tecnologia, uma parceria entre o Itaú Educação e Trabalho, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e a TBT. Eu sou o André Acarini e toda segunda-feira nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, sobre o mercado de trabalho e sobre as transformações que a tecnologia está trazendo. E para entender melhor o que isso significa e a relação com a sua vida, você pode nos acompanhar e participar das atualizações e discussões sobre diversos assuntos: inovação, big data, impactos, empregos verdes, formação, saúde high-tech, internet das coisas e por aí vai. E você pode fazer isso pela televisão ou pelas nossas redes sociais. Participe! É só você procurar nas redes sociais @RedeTBT. Vem com a gente! O programa de hoje discute os impactos da automação e da digitalização no mercado de trabalho e os desafios para a garantia de direitos e oportunidades para trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Para falar sobre esse assunto, nesse primeiro programa, estão aqui comigo o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE, e o Wellington Damasceno, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sejam bem-vindos. Antes de a gente entrar no debate sobre o que já está acontecendo no mundo do trabalho, as transformações por causa da tecnologia e como isso nos afeta, a gente vai ver uma reportagem que mostra um pouco desse panorama. Vamos dar uma olhada. O vertiginoso avanço tecnológico tem trazido, em escala global, enormes transformações na forma como as pessoas se relacionam na vida pessoal e profissional. Se nas últimas décadas a tecnologia foi aplicada principalmente na informação e na comunicação, agora o foco está projetado para o desenvolvimento de produtos e serviços que impactam nossas vidas. O que até pouco tempo parecia assunto de ficção científica já se tornou realidade. Temos carros elétricos autônomos, órgãos humanos impressos em 3D, liga de metal com memória capaz de suportar deformações por 10 milhões de vezes e ainda retornar ao formato original, supercondutores, transações bancárias feitas por reconhecimento facial e por aí vai. Esse é resultado do uso da internet das coisas, da digitalização, da robótica, da realidade virtual aumentada e da inteligência artificial. Inovações disruptivas, chamadas assim porque provocam uma ruptura nos padrões e modelos estabelecidos. A inteligência artificial, muito mais rápido do que a robótica, está ocupando o espaço do trabalhador. Se, por um lado, os avanços tecnológicos facilitam a vida, aumentam a produtividade em muitos setores, tornam produtos mais acessíveis e oferecem suporte para descobertas que aumentam a qualidade de vida, por outro, criam vários problemas para os trabalhadores e trabalhadoras que precisam se estabelecer no mercado de trabalho. Para a mesma quantidade que se produz, se necessita de menos trabalhadores. Mais máquinas, mais inteligência artificial pode ser, porém, menos trabalhadores. E que você não consiga reduzir a jornada de trabalho e distribuir a riqueza produzida de uma forma diferente, você pode criar um aprofundamento brutal da desigualdade social. A combinação de máquinas inteligentes e processos digitais mais elimina postos de trabalho do que cria. Para os novos empregos, são exigidas habilidades muito diferentes daquelas já conhecidas pelos trabalhadores e trabalhadoras. É quase que sair do zero. Para isso, nós, os trabalhadores, a sociedade, os governos e os empresários, teremos de rediscutir o que faremos com os trabalhadores que não terão emprego. Mais máquinas, menos trabalhadores. Essa reportagem deixa a gente um pouco assustado, não é? Com o avanço da tecnologia. Fausto, Wellington, a gente já está sentindo os efeitos disso no mercado de trabalho? Fausto? Sim, a gente já está sentindo. É claro que o que a gente está vendo agora tem muita coisa misturada, né? O Brasil está numa crise econômica, nós estamos vivendo os impactos ainda da pandemia,
E tudo isso junto com uma revolução tecnológica que está avançando. A pandemia, por exemplo, ela acelera muito das inovações que já estavam em implementação, mas que de repente passam a ocupar todos os espaços da nossa vida. Mas a gente está vendo aos poucos isso em vários setores. Eu acho que essa é uma grande diferença. Quando a gente discutiu isso no final do século XX, né, nos anos 90, por exemplo, a gente via muito a automação, né? Ou seja, aquelas fábricas, muitos trabalhadores que estavam sendo substituídos por robôs, por braços mecânicos e etc. Agora, essa mudança ela é muito mais ampliada. Ela vai chegando em todos os setores, o setor de serviços, o setor de comércio, a própria indústria, o setor bancário, enfim, você vai vendo essa tecnologia avançando e muitas vezes postos até de trabalhos que você imaginava que não aconteceriam, que não perderiam, não seriam substituídos pela tecnologia, começam a ser. Então, essa é uma realidade, ela está colocada. A intensidade como ela vai colocar, acho que como ela vai chegar para nós, eu acho que é o nosso grande desafio. Você cita um ponto, uma coisa interessante, que assim, a gente sempre tem a imagem de que a Revolução 4.0, e principalmente por a gente falar em Revolução Industrial, a gente se remete mais ao ambiente da fábrica, né? Mas não, em todos os setores está acontecendo isso de forma geral, não é, Wellington? Sim, e o Fausto menciona essa questão dos mais diversos, dos mais variados setores, e talvez onde a gente tem o maior avanço, o maior impacto disso são setores que se utilizam de digitalização ou de inteligência artificial. Então você pega o setor financeiro, por exemplo, você teve um aprofundamento muito grande da relação do cliente com uma máquina, que muita gente achava que a tal das atendentes telefônicas eram pessoas, mas na verdade já estavam falando com algum tipo de inteligência artificial. Você pega nas indústrias que o Fausto mencionou, talvez vai demorar ainda um pouco mais para a gente ver a indústria 4.0 acontecendo de fato por conta dos investimentos serem muito altos, mas você já percebe no processo de construção, de planejamento, de desenvolvimento dos produtos, uma maior presença da digitalização. E isso encurtou muito tempo de desenvolvimento do produto e também barateou muito o desenvolvimento do produto. Fora o setor de serviços, né? Muito claro que a gente viu a aceleração disso por conta da pandemia, mas também muito focado numa lógica de você reduzir a distância entre o produtor e o consumidor. Então você tem aí o acúmulo entre sistemas de drones, o próprio smartphone, né, cumprindo uma tarefa importante de interface entre o consumidor e o produtor, e tudo isso coordenado por uma inteligência artificial que a gente não sabe onde está, mas ela meio que direciona o nosso dia a dia. Sim, você cita o sistema financeiro, inclusive a gente conversando com várias pessoas no dia a dia, né? As pessoas hoje falam assim, eu faço tudo pelo aplicativo, pelo celular, enfim, ou pelo tablet, quem tem, não existe mais aquela cultura de ir até a agência, de ir até a lotérica para pagar contas. Agora, tem uma dúvida com base no que vocês estão dizendo, fica uma dúvida que é o nome que se dá a isso, né? É Revolução 4.0, é Indústria 4.0. Como é que isso é tratado em nível mundial? Qual é o nome disso? Bem, então, primeiro, eu acho que esse conceito de Indústria 4.0 é uma logomarca. Né? Ela foi criada pelo governo alemão, no enfrentamento ali da Alemanha tentando sobreviver e fazer o embate da mudança industrial, principalmente com a China, e é um grande programa. Só que é claro que esta ideia de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, ela vai avançando, né? E você vai incorporando coisas nisso. É claro que é muito mais uma revolução do que uma indústria. Os americanos sempre preferiram o termo de digitalização, mas hoje a própria discussão de digitalização ela é pequena para tudo o que significa. Então, quando a gente vai olhando, o que está acontecendo é que você vai incorporando, inclusive, mudanças de outras revoluções. Então, a gente, pegar um exemplo, você pega o setor do comércio. Hoje a gente anda nos supermercados, o que está mais acontecendo é a substituição do caixa do supermercado pelo autoatendimento, né, pelo autopagamento. Bem, isso não é uma tecnologia da indústria 4.0, isso é da 3. Né? Agora, como aquele sistema de autoatendimento se vincula ao sistema de logística e redistribuição dentro do supermercado e com o fornecedor, aí é a inteligência artificial. Então você vai sobrepondo, inclusive, revoluções anteriores do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do serviço. E então isso tudo vai deixando um pouco mais nebuloso a gente compreender o que é a tal da indústria 4.0, porque ela é muito maior. Tem estudos, Fausto, que mostram que algumas categorias em setores estão correndo risco. Existe a possibilidade de funções serem substituídas ou eliminadas?
Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para como o trabalho se organiza, né? E o que está sendo solicitado por esse trabalho. O que está ficando cada vez mais claro é que as atividades repetitivas, isso é uma característica da 3.0, né? Mas era 3.0 manual, você trocava o trabalho repetitivo das mãos. A 4.0 troca o trabalho repetitivo, não só das mãos, mas das mentes. Um processo jurídico que ele é sempre igual, ele também pode ser substituído pela inteligência artificial. Um procedimento médico que também é padronizado, ele também pode ser substituído pela inteligência artificial. Então a gente vai assistindo, o que vai mostrando o que pode ser encaixotado, padronizado, repetido, é onde vai ser substituído. Aonde você precisa inovar, onde você precisa transformar, onde você precisa lidar com o imponderável muitas vezes, aí não. Aí você ainda tem espaço humano bastante importante. E dizer de futuro é sempre muito difícil, porque também o que isso significa, o que isso vai construir de novas possibilidades, é algo que também a gente vai assistindo. Então, por exemplo, você vai olhar a questão da moda. Na moda, a tendência não é o repetitivo, a moda é o exclusivo. Então você vai buscar, por exemplo, costureiras, designers, etc., que vão te dar um exclusivo. Então você também pode, isso vai valer para móveis, isso vai valer para carro, isso vai valer para muitas coisas. Mas a inteligência artificial nisso não consegue inovar, Fausto? Não tem como a máquina inventar esse novo que o humano criaria? Ela tem como construir associações, mas o exclusivo, o novo, a que tem capacidade de perceber o além do que o mundo já percebeu, não. Então você pode dizer assim, mas a tecnologia pode fazer arte? Pode, mas ela não revoluciona a arte. Eu acho que essa é a mudança que a gente está tentando entender. E por isso que o humano não desaparece. Agora, uma parte do trabalho historicamente humano, esse sim começa a desaparecer e ser substituído pela máquina. Muito bem. O Fausto citou a Alemanha como, pela indústria 4.0, né, como esse termo vindo da Alemanha. Wellington, como é que a tecnologia se dá nos países em desenvolvimento? A gente sabe que a Alemanha está bem à frente. Qual que é a diferença entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento? Existe muita desigualdade, digamos, entre esses dois blocos? Depende muito do setor que você for olhar. Se você for pegar, por exemplo, o setor automotivo, se você pegar as grandes transnacionais que atuam no Brasil, você tem hoje tecnologias muito semelhantes ao que tem na Europa. Tem fábricas até no Brasil que são muito mais tecnológicas e muito mais próximos de atingir níveis 4.0 do que só as matrizes na Europa. Agora, isso é uma realidade de uma transnacional que aposta no mercado brasileiro. Não é a realidade da maioria das empresas que depende de uma transição tecnológica onde a matriz deixa de se interessar por aquela linha de produção, ela inova a linha de produção, faz um retrofit, né, faz uma melhoria na linha e passa para a sua filial nos países em desenvolvimento. E se você olhar para as empresas de capital nacional ou as pequenas e microempresas, essa tem uma dificuldade ainda maior de chegar nesse grau de modernização, porque não tem financiamento, não tem o recurso para fazer isso. Muitas vezes falta a lógica da gestão de onde aplicar o recurso. Então, essas empresas elas estão fadadas a ficar muito longe. Quando o Fausto comenta sobre essa questão de terceira revolução, quarta revolução, fica muito claro que a maioria das empresas e dos setores no Brasil ainda não concluíram a terceira revolução. A maioria, se a gente for fazer um encaixe muito grosseiro, estão na segunda revolução industrial ainda. Então, mesmo a questão da automatização, da robotização, não é tão presente no Brasil, salvo essas grandes empresas que têm condição de trazer das suas matrizes. Então, você tem que olhar os setores e as empresas a partir do ponto de vista de qual grau tecnológico que ela tem, qual a dependência de tecnologia estrangeira e a possibilidade de importação de tecnologia e quais têm dependência de algum tipo de política de incentivo aqui no país. Agora, a tecnologia, seja 4.0 ou a 3.0, ela, na verdade, como a gente viu na reportagem, ela está prejudicando, eliminando postos de trabalho, né? Como é que a gente dialoga com os trabalhadores sobre isso? O que fazer, Fausto? Bem, acho que primeiro a gente tem que entender, né, esse balanço. É verdade que a tecnologia elimina postos de trabalho, mas isso é histórico, sempre foi. Mudanças tecnológicas substituem um trabalhador por uma máquina, mas sempre cria espaços e cria possibilidades em outros setores. O problema é o time, é o time disso. Que agora está mais rápido, né?
agora está mais rápido e a pandemia acelerou mais ainda. Então, isso constrói problemas muito grandes, né? Porque, por exemplo, algumas mudanças, algumas transformações, não é uma questão de qualificação. De eu pegar aquele trabalhador daquele posto e colocar ele no mesmo posto que mudou e ele aprendeu uma outra função. Não é disso que nós estamos falando. Você troca o trabalhador, às vezes você troca a geração. E a geração é formada em uma década e meia, né? Quando você acelera, e nós tivemos uma aceleração muito grande nos últimos 2 anos por conta da pandemia, esse delay ficou muito grande. E isso vai aparecendo de maneira muito forte. E aí nós temos dilemas maiores para ser resolvidos. Isso é a primeira, mas isso vale para qualquer tecnologia. Outra coisa agora nós estamos assistindo um outro passo, que a tecnologia, de fato, o impacto entre o que perde e o que ganha, cada vez perde mais. E aí nós temos que lidar, como é que nós vamos lidar com os trabalhadores que ficaram sem emprego e vão ficar sem empregos. E aí não tem jeito. Emprego, na verdade, posto de trabalho é uma das discussões. A outra discussão é renda. Não interessa se o sujeito trabalha mais ou trabalha menos, ele precisa ter uma garantia de renda que garanta a sua sobrevivência. Então, discussão de jornada de trabalho é fundamental. Discussão de programa de distribuição de renda é fundamental. Discussão de reorganização da produção, do trabalho é fundamental. Então você vai realocando. Agora, isso não é uma discussão da tecnologia. Isso é um padrão. A tecnologia sempre vai fazer isso. Agora, como a sociedade vai encarar isso é a nossa grande discussão. Muito bem. Eu preciso fazer um pequeno intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para seguir com essa conversa, com essa discussão muito legal. E para falar também sobre a uberização do trabalho nesses novos tempos. Aproveita para deixar o seu comentário nas nossas redes sociais, deixa seu like, diga o que você está achando do nosso programa. Participe, @RedeTVT. A gente volta já. Estamos de volta com o Transição, Trabalho e Tecnologia, os impactos e as alternativas frente à automação e à digitalização no mercado de trabalho. É a nossa conversa de hoje. O Fausto e o Wellington continuam aqui com a gente. A economia, que já vinha de um pibinho desde o início do governo Bolsonaro, declinou ainda mais com a pandemia, né? Dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil está em 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Trata-se de 12 milhões e 400 mil brasileiros desempregados, mais a fome brutal e o menor rendimento da série histórica desde 2018. A gente vai assistir a mais uma matéria que questiona a situação dos desempregados com a indústria ou a revolução ou o avanço da tecnologia 4.0 e coloca em questão um outro ingrediente que é a uberização do trabalho. Vamos assistir. A cena é mais drástica ainda para as pessoas desempregadas, que não têm condições para investir em formação. Ou seja, quantas delas conseguirão, em curto espaço de tempo, acompanhar essa revolução e adquirir conhecimento para desempenhar o que o mercado de trabalho pede na chamada quarta revolução industrial? Os setores produtivos, especialmente o setor industrial, perde participação relativa na ocupação das pessoas nas sociedades. Isso é um movimento que vem acontecendo já há algum tempo. A perspectiva é de uma maior exclusão da juventude negra e das pessoas negras do acesso a essa tecnologia. A dificuldade de se chegar ao ensino superior, a dificuldade também de se reciclar conforme as perspectivas do mercado, que o mercado coloca, principalmente isso que é muito rápido da quarta revolução industrial, transforma em desafios muito maiores para essa população. Essa discussão tem que ser colada numa discussão de projeto de desenvolvimento, de projeto de distribuição de renda, de projeto de equidade. Se nós colocarmos a indústria 4.0 naquelas empresas de ponta, que já estão na ponta da nossa atividade industrial, a mais sofisticada, sem mudar o restante da equação, sim, vai haver perda de emprego, vai haver perda de qualidade de emprego, vai haver perda de salário. Para além do fechamento de muitas vagas, é provável que a indústria 4.0 vai expandir as relações com trabalhadores e trabalhadoras independentes, contratados para a realização de serviços pré-determinados através de plataformas digitais por um curto período de tempo, em um contexto de total insegurança jurídica
e ausência de benefícios. Uma espécie de uberização das relações de trabalho. Wellington, antes de você explicar para a gente o que é a uberização do trabalho, eu acho que a gente tem que voltar à pergunta do bloco anterior, que é como dialogar com a sociedade sobre essa transformação, sobre uma possível ou já anunciada perda de postos de trabalho, não é? Então, como é que a gente pode dialogar com os trabalhadores? Esse talvez tenha sido um dos maiores desafios do movimento sindical, porque o movimento tem procurado se aperfeiçoar nesse debate, entender as transformações, as mudanças, o que está acontecendo na Europa, por exemplo, Estados Unidos, China, quais as consequências que pode ter para o Brasil, mas ainda é muito difícil você conversar com um trabalhador que ele se utiliza dos smartphones para fazer pedido de comida, para se locomover, para fazer as transações bancárias, mas que ele não vê que aquilo pode ter um impacto também no seu dia a dia de trabalho, dos mais variados setores, E claramente que você tem, a partir daqui, a necessidade de você trazer esse trabalhador para a transformação que está ocorrendo no entorno dele, né? Muitas vezes já tem trabalhador com muita tecnologia na própria casa, essa questão de acessar geladeira, micro-ondas, panela elétrica a partir do celular. A própria internet na televisão, né? A própria internet na televisão. E como ele liga que isso naturalmente irá acontecer também no ambiente de trabalho. Seja ele no comércio, no serviço, na indústria, nas telecomunicações, enfim. E que tipo de trabalho que vai sobrar nesse ambiente que está o trabalhador. Se ele vai ter o mesmo trabalho, mas de uma forma mais tecnológica, que ele vai ter que fazer um aperfeiçoamento para lidar com essas novas ferramentas que vão estar no entorno dele, ou que simplesmente esse trabalho irá sumir. Principalmente se nós pegarmos o Brasil, né? A gente pode ser até um grande consumidor de tecnologia hoje, mas nós não somos um grande produtor de tecnologia. Então, esses empregos tendem também a fazer uma inversão, sair do Brasil e eles surgirem em outros lugares. Então, também aqui cabe um debate de política pública sobre o que nós queremos em termos de futuro do trabalho e em termos de qualificação profissional. Você falando sobre o uso das tecnologias, e aí eu ia pedir para você explicar sobre uberização, dá para traçar um paralelo, enquanto a pessoa, por exemplo, perde ou eu estou exagerando, né? A pessoa perde o emprego de um lado por causa da tecnologia que ele tem, ele encontra na própria tecnologia uma forma de poder ser o que se chama hoje até de empreendedor, né? De empreendedorismo, esse discurso de empreendedorismo, para fazer o seu trabalho, e aí a gente vê a uberização, né, o trabalho de entrega por aplicativo, essas coisas, é isso ou não? Não digo traçar um paralelo, porque não é automático a utilização da tecnologia e a eliminação do posto de trabalho. São processos muito bem elaborados. Claro que no final a gente enxerga isso, né? Você deixou de ir até o banco, você está usando o aplicativo, eliminou o trabalho do caixa, por exemplo. Mas não são coisas automáticas. Antes do aplicativo já tinha o caixa eletrônico. E antes disso já tinha outras tecnologias e vai se aprofundando a partir do aprendizado de máquina. Mas claro, a uberização, né, o termo uberização se deve à questão de uma empresa que ficou famosa, mas é o trabalho a partir das plataformas digitais. Então, não necessariamente só o banco, não necessariamente só a questão do pedido de comida ou de transporte, mas você tem os mais variados serviços sendo oferecidos a partir do smartphone e de uma plataforma digital. E com grande debate que hoje tem no meio jurídico e também no meio sindical. Existe ou não a questão da relação de emprego entre o aplicativo e o trabalhador? Né? Porque surgiu como essa ideia que você coloca, né, do empreendedor, mas claramente que o trabalhador não tem, né, a sua autonomia de vontade para definir a melhor forma de entregar, o horário que ele quer entregar, o horário que ele vai ligar a plataforma, o caminho que ele vai fazer, seja para levar o condutor, seja para entregar o alimento. Então, claramente existe uma subordinação, só que você já não sabe quem é seu chefe e você não sabe quem te dá o comando. Tem um debate interessante e importante quando a gente fala de tecnologia, que é a tecnologia está onde? Está no garoto que anda de bicicleta e entrega uma refeição que foi feita num restaurante que usa um fogão industrial tradicional. Não, a tecnologia está no meio, está na relação entre o que consome, o que compra e aquele que vende. E aí, nesse meio tempo,
você, na verdade, não teve uma mudança de função. O entregador sempre existiu. Né? Os chamados motoboys, a gente já usou de diversas formas. Agora, o que entrou no meio desse processo? E eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. Quem lucra com este debate? Né? Ou seja, uma parte da taxa que o sujeito ganhava antes quando entregava uma pizza para você, hoje fica com o aplicativo. Né? Então tem coisas aí no meio, quer dizer que a lógica de exploração também ganhou uma outra característica a partir da uberização. E aí tem dois problemas. Tem um problema de formalização. Muitos desses trabalhadores de fato são trabalhadores, deveriam ter os seus direitos trabalhistas garantidos, etc. Mas também, mesmo naqueles que não têm, tem uma superexploração do sistema. Ou seja, a gente sempre reclamou, qualquer feirante que você for conversar, vai falar para você o que significa o custo do intermediário da mercadoria. Só que agora nós temos um intermediário na transação. Então é mais um que vai ganhando daquele sistema. E quem está perdendo é a ponta do trabalhador. Mais fraca, sempre o trabalhador. Porque é ali que está sendo retirado cada vez mais recurso. Seja o trabalhador que entrega, mas seja também o trabalhador que produz. Às vezes ele produz lá um bem, vende pela internet, e você vai ver quanto que os sites cobram de taxa deste trabalhador aqui, que está produzindo um vaso, um copo, uma flor, nesse processo de entrega. Então, o grau de exploração aumenta muito com o processo da uberização. Eu acho que esse é um debate bastante importante para a gente entender que aí não tem a questão do empreendedor. A máxima está lá colocada, alguém ganha dinheiro em cima de outro. Sim, a gente fala sobre o discurso do empreendedor porque é talvez uma forma de o sistema vender a ideia de que ele usando o aplicativo, né, usando a plataforma para trabalhar, ele vai ser dono do seu próprio negócio, como você disse, o Wellington disse, né, vai controlar seu próprio horário, né, isso é uma forma de talvez iludir as pessoas, né, a respeito do uso da tecnologia, é isso ou não? Acredito que sim, você tem que criar, na verdade você tem que vender um discurso bonito para que as pessoas comprem a ideia, na verdade é uma ideia, e é uma ideia que, né, quem lucra com isso foi muito assertivo em vender ela. O discurso do empreendedor é muito bonito, o discurso de você conectar diretamente o produtor até o consumidor é um discurso muito bonito, mas como o Fausto bem colocou, não é uma relação direta, você aumentou o número de atravessadores. E uma coisa que fica muito claro quando você debate, estuda as revoluções que houveram, né, desde a primeira, né, e agora a gente está vivendo essa quarta, e eu acredito de fato que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, ainda que grande parte dos elementos que a gente conhece hoje são da terceira, mas quando você tem esse tipo de revolução, você tem também um aprofundamento da desigualdade social. Você começa a ter cada vez mais serviços mais elaborados que exigem profissionais ultra capacitados e que você já tem uma dificuldade dos trabalhadores alcançarem esse nível de exigência e você começa a ter uma exclusão de trabalhadores. Então, quando você fala da informalidade, das mais diversas formas que você tem, mas na verdade você tem também o efeito de ampliar a desigualdade entre quem está bem qualificado, bem posicionado profissionalmente e os trabalhadores que estão excluídos, sobretudo do sistema formal, do tecido social que foi elaborado. Então, isso é muito grave e isso precisa ser bem debatido pela sociedade, porque exige políticas públicas que contemplem e equilibrem essa relação. E uma dessas políticas seria a renda básica universal? Qual é o conceito da renda básica universal? Explica para a gente. O que nós temos que trabalhar é como é que os ganhos dessa tecnologia serão divididos pela sociedade. Todos os ganhos da nova tecnologia ficarão na mão dos detentores da tecnologia, ou os ganhos serão repartidos de diversas formas. A forma mais simples, que a gente construiu aí na sociedade ocidental principalmente, é você tributa, e aquele tributo ele é revertido ou em serviços públicos, direitos sociais diversos, ou em renda direta. Você pode transferir renda direta. A gente faz isso para aposentado. A gente faz isso quando você dá educação pública de qualidade, quando você constrói saúde pública. Ou seja, você vai construindo formas em que você vai redistribuindo esta renda. Agora, quando a gente fala de renda básica, nós estamos falando de sim. Você tem que garantir um mínimo de recursos financeiros que de alguma forma garanta a todo cidadão o básico, né, o direito essencial, que é o direito à vida.
Ele, para sobreviver, ele precisa pagar sua moradia, ele precisa pagar sua comida, ele precisa pagar os custos básicos. Então isso é renda básica e o debate passa de alguma forma por essa distribuição dos ganhos. Agora, o drama de tudo isso é que quando a gente vai olhar essa questão da uberização, e eu acho que é importante a gente olhar com cuidado sobre isso, é que emprego que está sendo gerado, como o Wellington lembrou, nas pontas, né? E as rendas que esses empregos dão. Então, cada vez mais aqui na ponta você tem o muito qualificado com uma renda muito mais alta e cada vez mais a ponta daqui do entregador com uma renda cada vez menor. E o pior de tudo isso, numa função que é repetitiva e que a própria tecnologia vai substituir. A tecnologia irá substituir o motorista de Uber. A tecnologia irá substituir o entregador de bicicleta por outras formas. Porque isso não é tão difícil da tecnologia substituir. Em compensação, aqui na ponta de quem está desenvolvendo tecnologia, não. É esse que a gente deveria caminhar, mas esse está cada vez mais fora dos países em desenvolvimento, está cada vez mais nos países centrais. Agora, quando a gente fala sobre renda, também a gente tem que levar em consideração que uma população com renda, ela sustenta, faz uma economia girar, né? Então, se você tem um avanço da tecnologia que beneficia poucos, você não vai ter um mercado consumidor para sustentar ou para manter essa tecnologia. É esse o caminho? É isso mesmo, Fausto? Você precisa de uma renda para as pessoas, para esses trabalhadores que estão excluídos, desempregados hoje, para que eles possam fazer sua parte, digamos, na economia? Você precisa rodar a economia. Quanto mais pessoas consomem, mais produtos você vende, mais produção você tem. O problema é que o sistema também criou um movimento de defasagem tecnológica acelerada. Né? A gente chama isso de obsolescência programada. Né? Ou seja, aquele produto que você compra um celular hoje, daqui o ano que vem você precisa trocar aquele celular. Então isso possibilita também que uma parte dos produtos, uma parte bastante grande dos produtos, possa ser concentrada e fica girando em 30% da população. E aí você vai ampliando a desigualdade nos outros. Então você vai criando um mundo de primeiro mundo, um mundo de país desenvolvido para um pedaço do Brasil, mas a grande maioria continua ampliando a desigualdade em um momento anterior de desenvolvimento social. Então esse debate de como a gente vai distribuir isso, de alguma forma tem a ver com isso. Nós precisamos ampliar a base de consumo, porque ampliar a base de consumo também possibilita ampliar o próprio investimento e a chegada de novos produtos, que aí vão ter que se adequar às diversas classes, às diversas necessidades que as rendas vão obrigando a ter. A gente está quase no final desse bloco, Wellington, mas eu queria que você respondesse para a gente, falasse para a gente rapidamente, é o seguinte, isso que o Fausto está dizendo, o chamado novo normal que veio com a pandemia, acelerou mais ainda todo esse processo ou não? Acelerou, é notório isso. Quando você pergunta do ciclo econômico, né? Não deveriam ter mais renda para as pessoas consumirem mais e assim rodar? Essa lógica todo mundo entende, desde do integrador de comida até o grande investidor, empresário que monta todo esse sistema. Agora, precisa ver com esse grande empresário se ele tem algum interesse em fazer essa roda girar para 100% da população. E isso não nos parece claro. E um detalhe que é importante, né? A tecnologia ela tem um custo. Esse custo já foi muito alto. Por isso que no Brasil a gente não completou essa terceira fase da revolução. Porque era muito caro comprar um robô, era muito caro comprar um sensor, uma máquina 5 eixos, ou investir em entrega por drone. A tecnologia, quanto mais você amplia, né, a capacidade de produção e o desenvolvimento dela, mais barata ela fica. Eu sempre brinco, antigamente a gente tinha um pendrive, a gente colocava no chaveiro para não perder. Hoje a gente sai chutando o pendrive pela rua porque está muito barato um cartãozinho bem menor e com maior capacidade de armazenamento. Ou então você armazena na nuvem, né? Nem precisa do... Então esse processo tem a ver com o que o Fausto coloca. Então o entregador, o caixa do supermercado ou um trabalhador na indústria, o tempo dele de substituição está muito ligado ao custo de investimento da substituição dele. Como está cada vez mais barato, esse trabalhador está com uma atividade cada vez num grau de risco maior. Então, e esse debate no Brasil ele é importante, porque no Brasil nós temos a grande maioria das nossas atividades, das nossas ocupações, são de média intensidade tecnológica. Então, são trabalhadores de trabalho repetitivos ou de trabalho sem muita necessidade do intelecto. Né? São mais funções básicas. Essas funções são as que têm mais risco, tanto nos serviços
quanto no comércio, quanto na indústria, quanto na agricultura. A gente fala pouco da agricultura, Sim. mas é dos lugares, das áreas onde a tecnologia está avançando mais rapidamente. É isso, Fausto? E mais postos de trabalho têm desaparecido. Quando você mecanizou, por exemplo, o corte da cana, é uma imensidão de trabalhadores que foram perdidos e trabalhadores que você não consegue recolocar em outros setores rapidamente. Muitas vezes nem na própria geração você consegue fazer essa transição. Então a gente tem uma discussão ali do ponto de vista do emprego, né, e do trabalho, que significa como que nós vamos partilhar esse negócio. E tem um agravante ainda, quando a gente pode dividir países, né? Aquilo que era muito caro se produzir nos países desenvolvidos, dialogando com a fala do Wellington, cada vez está mais barato. Então, não compensa mais eu mandar fábrica para a China, ou mandar fábrica para a Índia, ou mandar fábrica para o Brasil. Eu começo a concentrar a fábrica na Alemanha, nos Estados Unidos, porque ele também precisa de menos trabalhadores. Porque lá o problema é que o salário, comparado com os outros países, era muito mais baixo. Como a mão de obra diminuiu muito e eu coloco máquina, então eu deixo a produção nos Estados Unidos. Só que tem um problema, quando eu deixo a produção dos Estados Unidos, na China, na Alemanha, o que está acontecendo com os países em desenvolvimento? Eles vão perdendo, inclusive, capacidade não só de se utilizar daquela tecnologia, mas de desenvolver tecnologia nova. Porque as tecnologias que são desenvolvidas nos países em desenvolvimento, normalmente são tecnologias adaptativas. Aquela tecnologia chega e você adapta para aquela realidade local. Quando você começa a importar o produto inteiro, e não mais a máquina para fazer o produto, você vai eliminando também isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Enquanto isso, vai lá nas nossas redes sociais, @RedeTVT, deixa seu like, deixa seu comentário. Transição volta já. Estamos de volta com o Transição e abrimos esse terceiro e último bloco com a seguinte pergunta: será que o número de novos empregos da automação e digitalização pode superar os empregos eliminados no Brasil? Fausto. Muito improvável porque o tipo de emprego que vai ser gerado ou que precisa ser gerado tende a não ficar no nosso país. E os empregos, de fato, que serão perdidos são daqui. Então, essa balança não vai se equilibrar. Né? E não vai se equilibrar não só aqui no Brasil, em boa parte dos países em desenvolvimento, esse é um grande dilema. Então, o debate todo então, tem que passar necessariamente por políticas públicas que, de alguma forma, distribuam essa riqueza gerada por essa tecnologia e que, de alguma forma, também garanta trabalho, garanta ocupação para as pessoas. Por isso, o debate de redução de jornada, alteração das lógicas de produção, de horários de trabalho, precisam ser refeitas. Manter as pessoas mais tempo na escola, as pessoas se aposentarem antes, são debates que vão precisar ser feitos a partir dessa questão. E esses debates eles têm que ser feitos pelos sindicatos, pelas instituições? Quem é que faz esse debate, Fausto? Bem, aí é a sociedade em geral, né, Wellington? Acho que aí nós temos uma questão colocada que é qual que é o papel da representação dos trabalhadores, da sociedade, em escolher o Brasil, o país que eles querem para o futuro. E esse é o debate que está sendo colocado em cada um dos momentos que a gente tem agora, do ponto de vista dos programas de políticos, das questões de projetos de governo, mas a grande discussão que a gente tem que colocar hoje é, afinal de contas, olhando um país daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, que país que nós queremos? A partir dessa realidade que está posta para nós hoje. Certo. E o papel do Estado na tecnologia, no avanço da tecnologia, Wellington? Qual é o papel do Estado? O papel do Estado ele é de indutor do crescimento e do desenvolvimento de qualquer país e claramente também de você atender a partir das tecnologias as demandas da sociedade. Eu só faço um paralelo com a fala do Fausto. A gente tem um problema no Brasil que a classe econômica ela discute o problema dela ou a saída dela sem discutir a várias mãos. Isso acaba isolando também a academia, o desenvolvimento de conhecimento, toda a geração intelectual que poderia ter aproveitando as potencialidades do Brasil. E a classe trabalhadora tentando fazer essa ponte, inclusive com o próprio governo. Então, a primeira coisa, o governo, além de indutor, ele tem o papel de ser o grande articulador das várias mãos que vai compor. Falavam-se de tríplice hélice, mas hoje é multihélice, né? São várias mãos que podem contribuir com o crescimento do país. O Brasil tem muitas carências, sobretudo de infraestrutura, saneamento, moradia, e que aqui é um baita de um caminho
e de uma oportunidade para você desenvolver melhorias para a sociedade, mas também ter o incremento de tecnologias e o desenvolvimento de tecnologias. Além de áreas que o Brasil é muito forte, né? Energia, setor aeroespacial, setor automobilístico, são setores que mobilizam inteligência, você tem ganhos de geração de emprego importante, mas você também dialoga com uma parte do desenvolvimento intelectual do próprio país. A partir do momento que você desenvolve pesquisa e tecnologia no país, você tem quase que automaticamente o enraizamento da produção também. Então você tem quase que a cadeia completa funcionando aqui, desenvolvimento até o consumo final. Isso para nós, Brasil, é uma grande oportunidade. Geração de emprego, geração de renda, geração de tributos que vai se converter futuramente em serviços públicos e você tem a própria tecnologia facilitando a vida da sociedade. Agora, não é isso que a gente está vendo nos últimos tempos. No cenário atual, você acha possível que isso aconteça, que a gente invista em tecnologia para realmente não ficar dependente de transnacionais, do exterior, para que a gente possa retomar um mínimo caminho de crescimento, com emprego, inclusive? Infelizmente, o modelo atual não, que é um modelo que você privilegia o capital estrangeiro, você privilegia o desmonte do Estado, e principalmente esse Estado indutor, esse Estado que pensa o social, e você também tem um desmonte das políticas que poderiam desenvolver o país, né? Dando do ponto de vista das empresas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia e aproveitar as potencialidades que existem no país, quanto do ponto de vista social. Então não, no modelo que nós temos hoje, não é possível sonhar ou pensar isso, mas nós temos a oportunidade de mudar o modelo, e isso passa por eleições, é a sociedade fazer uma opção por um novo tipo de governo que, de fato, né, aponte os caminhos a partir do Estado forte, um Estado que cobre os compromissos sociais, porque as empresas querem benefícios tributários, querem isenções, querem que o governo seja parceiro no desenvolvimento de tecnologias que são caras, mas eles não querem fazer a contrapartida com o Estado. E isso é uma coisa que a sociedade precisa debater. Nós vamos induzir, nós vamos fazer crescer determinados setores? Ótimo. Mas qual o compromisso social que aquele setor tem com o país? Tanto do ponto de vista de melhorar o serviço oferecido para a população, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista também de você entregar algo perene para a sociedade, para o Estado brasileiro. Então, essa opção, os trabalhadores, a sociedade em geral, ela precisa definir qual modelo de governo nós vamos querer. E para esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje, o governo atual não serve, nós precisamos de um governo de fato que pense o Brasil como um ator do tamanho que é. Não pode ser o país da pilha, da fazenda e da geração de energia barata. Precisa ser o país que tenha desenvolvimento, que prepare os jovens para o futuro do trabalho, que tenha desenvolvimento a partir das universidades, dos institutos de tecnologia, que são muito bons no Brasil, que têm condições de concorrer com qualquer outro país do mundo, mas que infelizmente estão sucateados porque não é o foco da atual política. Quando a gente fala em um país fazenda, como o Wellington cita, né, como ele disse, é o que o Brasil é hoje, Fausto? Cada vez mais o setor industrial vai perdendo participação no PIB, cada vez mais a nossa dependência da produção agrícola ou da mineração vão se colocando e que de alguma forma é interessante olhar que também são setores que vão reduzindo a sua quantidade de trabalhadores. Então, é verdade que a gente vem perdendo muito trabalhadores na indústria, mas a agricultura não está substituindo isso. Esses trabalhadores estão indo para o serviço. Qual que é o problema? O problema é que esses trabalhadores que vão para o serviço, diferente dos países centrais, eles não vão para os serviços de alta tecnologia, eles vão para os serviços de baixa e baixíssima tecnologia. Então, esse é um dilema colocado para nós, porque, na verdade, a gente vai criando um hiato cada vez maior desta possibilidade de aproveitar os empregos que vão surgir com a revolução tecnológica. E esse é um debate que é central. Então, quando a gente está dizendo você precisa, de alguma forma, alterar a rota do desenvolvimento, passa necessariamente pelo desenvolvimento das pessoas. E aí a educação tem um papel fundamental. Quando a gente está falando em preparar um trabalhador para o futuro, não é só o trabalhador no sentido da qualificação profissional. Nós estamos falando em preparar um novo cidadão que vai se utilizar de tecnologias para a sua vida cotidiana, vai consumir tecnologia nas diversas formas e vai se utilizar da tecnologia para o trabalho. E como que isso vai acontecendo,
ampliando uma sociedade democrática, uma sociedade mais justa e etc. Isso passa necessariamente por você repensar a forma pelo qual, inclusive, nós desenvolvemos as pessoas, que começa o seu desenvolvimento, em grande medida, dentro da escola. Então, o debate da educação é fundamental para a gente começar minimamente e mudando essa trajetória que está colocada no país hoje. É muito importante esse ponto, porque geralmente a ideia que se tem, né, pode ser aquela de, como você citou na agricultura, né, no setor agrícola, que você perdeu mão de obra para a tecnologia e é uma mão de obra que você não está reaproveitando em outros setores assim de forma fácil. Não, então é só fazer a formação profissional de uma pessoa e você realoca essa pessoa. Não é tão simples assim, não é, Fausto? Não, é bem mais complexo. Na verdade, o que chama atenção, por exemplo, quando você pega os editais, né, de contratação, enfim, as exigências que as grandes empresas estão pedindo cada vez menos ele quer essa qualidade do saber fazer ali daquela máquina e etc. Ele quer um trabalhador que seja capaz de inovar, ele quer um trabalhador que seja capaz de se adaptar, um trabalhador que seja capaz de construir possibilidades, novos caminhos, resolver problemas. Isso são lógicas de construção de pessoas, né, de conhecimento, de habilidades muito diferentes do que a gente tinha antes, quando você pensava a qualificação para o trabalho como um treinamento. Hoje você precisa pensar a educação do ponto de vista integral, né? Você precisa desenvolver o sujeito na sua plenitude. E desenvolver o sujeito na sua plenitude significa que ele vai se apropriar dessa mudança tecnológica que está acontecendo, inclusive para conseguir emprego, inclusive para continuar trabalhando, viabilizar renda. Este debate, por isso que ele é mais complexo, e por isso que precisa ter um debate muito sério de onde a sociedade vai colocar os seus recursos, né? A gente tem vários espaços, mas passar pelos direitos sociais é bastante importante. Com tudo que foi falado aqui, a gente já apontou alguns caminhos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta final para os dois, que é o seguinte: com essa realidade de hoje, tem muita gente que está assistindo agora, com base nas nossas reportagens, enfim, com tudo que a gente falou, e a pessoa pode estar assustada, falando, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então a pergunta que eu vou fazer para os dois é o seguinte: caminho para o jovem, para o desempregado que está assistindo a gente, que está assistindo, que luz que ele pode ter no fim do túnel, né? Ele tem uma luz no fim do túnel, qual é o caminho para isso, Wellington? Não, sempre tem, sempre tem. De novo, o Brasil é um país grande, um país ainda em desenvolvimento e novo, né, do ponto de vista histórico, que tem muitas oportunidades, como o Fausto bem colocou. Tanto do ponto de vista do trabalho humano, de fato, esse trabalho do cuidado, esse trabalho que você requer uma atenção que nenhum robô vai substituir, quanto do ponto de vista daquilo que nós precisamos elaborar enquanto políticas de Estado para o desenvolvimento do país, e que isso, né, de fato, tenha um reflexo na sociedade. Se você consegue, e claro, isso depende também de políticas públicas, não é algo que depende só da vontade individual da pessoa, mas se você consegue combinar uma estratégia de investimentos que melhore de fato, né, você melhore, por exemplo, a chegada de energia elétrica, você melhore a conexão de internet, né, e que isso é uma coisa interessante. Você tem mais antenas concentradas em áreas mais nobres do que na periferia. Então, o acesso à internet também é algo que deva ser debatido. Se você amplia esse acesso, se você melhora os serviços médicos, se você melhora a mobilidade, né, o transporte público, você também cria possibilidades de trazer esse jovem para dentro do mercado formal de trabalho. E uma outra situação tem a ver com a questão da qualificação. Então, muitas vezes o jovem está lá, ele precisa também se qualificar para esse mundo que se abre à frente dele, mas a gente tem hoje poucas portas de qualificação. Você tem uma qualificação muito de prateleira, como a gente chama. Você chega lá, tem um curso pronto, mas não necessariamente esse curso te dá a base que o Fausto está colocando. Então, hoje você não precisa de um trabalhador que saiba apertar o botão verde, porque na outra empresa que ele vá, o botão pode ser vermelho. E ele não aprendeu a apertar aquele outro botão. Então você precisa de fato ter uma discussão a partir do ponto de vista da qualificação de base, que ele possa de fato conhecer os variados cenários que ele vai enfrentar e que ele possa, dentro daquelas oportunidades, se aperfeiçoar em uma ou outra situação. Que isso vai muito da empresa que ele vai trabalhar, porque de repente ele tem várias habilidades generalistas, mas a habilidade específica ele vai adquirir na empresa, no local de trabalho, porque muitas vezes
ele se aperfeiçoou numa coisa que não tem a ver, não condiz com o local de trabalho. Então, quem está nos assistindo, né, e está olhando todo esse debate que nós estamos falando de futuro, e um futuro muito presente, né, a gente precisa, de fato, elaborar políticas debatidas amplamente com a sociedade, ter claro à sociedade quais são os impactos e as oportunidades que traz essas transformações que nós estamos falando aqui hoje, e, claro, se preparar para esse mundo que vem chegando, né, porque é um mundo totalmente diferente do que nós vivemos 20, 30 anos atrás. Nós não precisamos falar de 100, 200 anos atrás. A transformação é muito recente. É só a gente imaginar que há pouco tempo, há coisa de 4, 5 anos, a gente não tinha nem WhatsApp, né? Mas, Fausto, vou perder o meu emprego para isso aqui que vai aprender a fazer, uma inteligência artificial vai aprender a fazer jornalismo. O que eu faço da minha vida? Bem, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma boa leitura do que é o viver. O Brasil é um país que deveria ser a grande referência, por exemplo, do meio ambiente. Pensar um desenvolvimento ecologicamente sustentável, né, que dialogue com o meio ambiente, pensando no meio ambiente não só do ponto de vista das árvores, das plantas, mas também das florestas, mas pensando no meio ambiente, incluindo o humano, de alguma forma, é um caminho importante para a gente entender. A tecnologia lhe possibilita trabalhar menos. Isso é algo importante. Um trabalho que seja menos árduo, um trabalho que seja menos perigoso. A tecnologia não vem só para destruir emprego, ela vem para melhorar a vida das pessoas, e essa deveria ser o fim das coisas, né? A finalidade maior dela. Agora, ela não faz porque ela é apropriada de maneira desigual. A pergunta é como nós fazemos essa mudança? Essa mudança passa necessariamente por uma mudança de visão de sociedade. Nós precisamos refazer alguns pactos. Uma pessoa tem que poder estudar muito mais tempo. Isso não é um problema. Se ele entrar mais tarde no mercado de trabalho, bem, o número de pessoas no mercado vai diminuindo, ele vai estudar mais. Uma pessoa que pode também sair do mercado de trabalho porque tem uma aposentadoria melhor, pode estar abrindo postos, abrindo outras vagas. E, ao mesmo tempo, a gente vai apresentando um mundo diferente. O mundo do cuidado que a gente falou, muitas vezes a gente imagina a creche, a gente imagina o asilo, mas não é isso. Cuidar são as relações humanas. As artes estão no meio disso. Aquilo que de alguma forma potencializa a criatividade do jovem da periferia precisa ser valorizado. Agora, nós temos que valorizar. Nós muitas vezes não valorizamos a música, que ele nos alegra num determinado dia, quando a gente passa na estação de trem, ou do metrô. Por que não? Por que eu valorizo um instrumento, uma máquina ou algo qualquer que é reproduzido e aparece muitas vezes, e não consigo valorizar algo inédito que alguém está fazendo para você sobre vários aspectos, né? A arte é um exemplo disso. Então as possibilidades são muito grandes, mas as possibilidades passam por uma outra visão de sociedade. Nós vamos precisar consumir menos. O mundo não aguenta esse grau de consumo. Consumir menos significa fazer outras opções. E essas outras opções passam por um reorganizar do tempo. O Mujica tinha uma frase importante, né? Tempo é vida. Então, quando alguém compra o seu trabalho, compra o seu tempo, está comprando parte da sua vida. A pergunta que a gente precisa fazer para as pessoas em geral é, afinal de contas, o que você quer fazer com o seu tempo? E o que você quer fazer, então, com a sua vida? Isso vai redefinindo. Se eu garanto renda básica, se eu garanto direito social, eu garanto o básico para as pessoas. A partir daí, as pessoas podem fazer o diferente. E aí a criatividade aparece, aí a possibilidade de investimento tecnológico aparece, a educação aumenta. Quer dizer, existem potencialidades, e o brasileiro é rico em potencialidades, que a gente precisa desenvolver. Agora, ela tem que ser para todos. Não pode ser só para o menino branco, da classe média ou da classe alta, da grande cidade. Nós temos que ampliar esse debate. Muito bem. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Wellington Damasceno, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu agradeço a participação nessa conversa boa que a gente teve aqui hoje sobre o futuro do trabalho, sobre a tecnologia. Agradeço a você também que assistiu a gente aí na sua casa, também pelas redes sociais, pela internet, nesse nosso primeiro programa. Nós vamos nos encontrar na próxima semana ou a qualquer momento, como eu disse, pelas redes sociais. Não esquece de deixar o seu like, mandar o seu comentário, sua sugestão. Vamos juntos construir esse programa. Então, até a semana que vem.